Então, caboclos, há 2 anos, há 2 anos, temos no Brasil, temos no Brasil, no dia 20, temos no Brasil o dia 20, que é comemorado em toda nossa em todo o nosso país, o Dia da Consciência Negra, né? Dia da Consciência Negra. Eu achei assim por bem de gravar para os senhores um pouquinho do que eu sei acerca dessa data tão importante para nós brasileiros. Afinal de contas, em cada um de nós, no nosso DNA, há um pouco de africano. Eu, por exemplo, meu pai, ele era negro, preto mesmo. Minha mãe era branca, assim, morena clara. O resultado sou eu aqui, né? Que nem sou branco, nem sou negro. Eu sou moreno, né? Eu sou moreno. Eu não sou cafuso. A descendência do índio com o branco. Eu não sou caboclo. Eu não sou descendente do índio com o africano. Me considero moreno. Porém, no mundo moderno, eu sou considerado latino. Sou brasileiro. Então o Brasil pertence à América Latina, né? Por que latina? Porque nós pertencemos à parte da América, a América do Sul, América Central, que foi colonizada principalmente por Portugal, que era um país latino. Quer dizer, nós falamos o português por sermos latinos, porque o português e muitas línguas, elas são oriundas da língua, né, do latim, a língua falada no Império Romano antigamente. Dessa língua tem o italiano, tem o francês, né, tem o espanhol. Então são línguas também, uma mistura muito grande com as línguas hispânicas, né? Então nós falamos português. Mas eu quero me apegar, conforme eu vos falei, há 2 anos foi promulgado essa data do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Quer dizer, para nós aprendermos, principalmente, valorizar a nossa ancestralidade, valorizar de onde nós viemos. Muito importante um povo saber quem são os seus antepassados. Por que nós falamos assim? Porque temos essa cor de pele, porque nós comemos feijoada, porque nós gostamos do acarajé, né? Porque no nosso linguajar português brasileiro há tantas palavras de origem africana, não é? É sobre essa parte que eu queria, né, conforme a expressão já do dia da consciência negra, da consciência dos nossos antepassados. Por exemplo, por que aqui no Brasil há tantos negros, né? Principalmente na Bahia, né? Porque a Bahia já foi a capital do Brasil, e para lá foi para onde para onde foram a maioria dos africanos deportados, né? Que foram escravizados, trazidos aqui para o Brasil, né? Principalmente para se trabalhar no serviço pesado. Porque assim, com a invasão, o pessoal diz o descobrimento, né, daqui nas Américas, que viram, porque esse continente das Américas, o Novo Mundo, é um continente muito rico, né? Mas a nossa riqueza, ela só há essa riqueza se for explorada, se for trabalhada, né? Então, vamos dizer, os descobridores do Brasil e das Américas, o Cristóvão Colombo, né? Então, Américo Vespúcio, aqui no Brasil, Pedro Álvares Cabral, né? Eles, após ocupar aqui, principalmente a costa brasileira, eles viram
a necessidade de mão de obra para poder tocar os engenhos. Porque naquela época, principalmente quando o país era um continente, uma região era determinada por esse que era portuguesa, se aqui estivesse colonizada por portugueses. Aí viram a necessidade de mão de obra, de trabalhar, porque principalmente havia a euforia da riqueza da cana do açúcar, não é? Então, devido a essa necessidade para se produzir cana de açúcar, para se produzir açúcar aqui no Brasil, foram primeiramente trabalhados, tentaram escravizar os índios, né? Não índios, né? Brasileiros, os tupiniquins, né? Os oriundos, né? Os que nasceram aqui nessa terra. Então, mais os indígenas, porque não são índios, porque a gente chama índio porque quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles estavam a caminho das Índias para buscar especiarias, principalmente condimentos para temperar a carne, temperar as comidas na Europa. Eles iam para as Índias. Aí houve um vendaval lá, aí as navios, as caravelas, foram empurradas aqui para a América. Então, quando esses navegadores chegaram aqui, né, aí eles, ao chegar aqui, eles pensavam que tinham chegado às Índias, por isso que eles chamaram com os nativos aqui dessa região índio. Até hoje a gente chama índio, que ele é um índio. Mas não são índios, conforme eu vi o presidente João Figueiredo, aqui não tem índio, aqui tem brasileiro, né? Mas é assim, gente, eles acharam por bem de escravizar os irmãos africanos de mãe África, do continente africano, de diversas nações, trazer aqui, porque eles, primeiramente, conforme eu já mencionei, tentaram escravizar os índios, mas os índios, eles não são assim avarentos como nós. O índio, ele gosta de estar tomando banho, de estar caçando, ia caça, né, praticavam agricultura de sobrevivência, e para ele estava tudo bom. Mas o branco, ele tem essa tendência de explorar e ficar rico, e cada dia mais rico, e não se conforma. Tentaram escravizar os índios e não se adaptaram ao serviço pesado, né, de trabalhar. A maioria não se adaptaram, morriam no cacete, mas eles não se adaptavam à escravidão. Então acharam por bem de trazer os nativos africanos aqui para o Brasil. Imagina, de uma outra nação, ali as tribos brigavam com as tribos mais fortes, brigavam com outras tribos, e ali pegava aquela tribo vencida, pegava ali os seus irmãos de outras tribos vencidas e vendia, trocava por bugiganga ao escravagista, que pegava essas pessoas, esses humanos, guerreiros, agricultores, pessoas lá da África, e trouxeram aqui para o Brasil, né? Nos navios negreiros, que também era conhecido como navio tumbeiro, porque oriundo de tumba, né? Porque morriam tantas pessoas ali nos convés daqueles navios, com a desnutrição, os maltratos, a higiene, o sofrimento, né, ali no navio para trazer aqui para as Américas, e ali o navio era conhecido como tumbeiros, né? Então, o que ocorreu? Consequentemente, por esses irmãos africanos virem aqui para o Brasil, né, empurrados, escravizados, trouxeram isso aqui para o Brasil, então, consequentemente, eles não só vieram seus corpos para trabalhar, que eles não são máquinas, são seres humanos, vieram aqui trabalhar, ou estarem aqui vindo trabalhar, então eles trouxeram, consequentemente, a sua cultura, né? A cultura, tanto na comida, né, como nas danças, como nas artes, como na religião, nos esportes, e que é essa parte aqui que nós vamos atracar um pouco aqui, atracar o navio aqui, né, para conversar um pouco sobre essa parte aqui, essa riqueza que o Brasil, né, tem, que são oriunda da África, né? Por exemplo, quando eu me refiro aqui já nesse tema de comidas, nós poderíamos falar aqui na feijoada, né? Porque a feijoada é uma comida que é feita principalmente com feijão preto e carnes ali, principalmente carnes de porcos. Porque os escravizados, eles não eram escravos, eles foram pessoas, seres humanos, como nós, escravizados, que vieram aqui, e quando eles nos engenhos, eles não tinham as melhores carnes, mas se matasse os porcos, ele não ia ali comer o melhor do porco, né? A carne, né?
Ele ali eram alimentados principalmente com as vísceras, com as tripas, como nós chamamos, com as orelhas, com os mocotóis, com os pés dos porcos, os rabos dos porcos. Eles ali naquela panelona bem grande, eles ali faziam a feijoada, né, que mesmo após a escravidão, depois da liberdade, permaneceu essa riqueza deste alimento tão gostoso, que é a nossa feijoada, e também muito conhecido entre nós, também o acarajé, né? As suas danças trouxeram também as suas danças, né? Nós podíamos mencionar aqui o zumba, né? O samba, vários tipos de sambas diferentes que foram trazidos aqui para o Brasil com nossos irmãos africanos, o samba, o carnaval, toda essa riqueza cultural que nós temos a honra de termos em nossa religião. Até nas danças é considerado, por exemplo, a capoeira. A capoeira, eles diziam e alegavam que era um tipo de dança de jogo, né? Mas na verdade a capoeira, ela é uma arte marcial de defesa do povo africano. Quer dizer, enquanto ali no terreiro ali das senzalas, após um dia de trabalho, eles tomavam banho e ali ficavam praticando ali com os birimbaus e até com os zabumbas. Eles ficavam praticando aquele esporte como fosse uma dança, mas na verdade era uma arte de defesa, para inclusive quando eles fugiam para os quilombos, e ali tinha os capitães de matos, que eram pessoas pagas pelos da época, pelos fazendeiros, pelos senhores de engenho, para nas matas caçar os negros fugitivos. Então eram conhecidos como capitães de mato. E esses capitães de mato, na verdade, eles se lascavam quando se encontrava com alguém que sabia jogar capoeira, né? Porque havia o capitão ali com um facão, uma espingarda. Quando ele se encontrava, se escondia, quando ele aparecia, com um pouco estava no chão, ele estava em pau, né? Então e até a capoeira, durante muitos anos, foi proibido no Brasil, proibido em muitas senzalas, né? Porque era tido como uma arma do negro, e o branco não conseguia com facilidade guerrear contra eles, né? Então até hoje, por exemplo, a capoeira, eu gosto muito, eu sempre compartilho nos meus canais a capoeira, como é uma luta de resistência africana, né? Um orgulho, eu vejo lá no MMA, né? Quando eles pegam um capoeirista, o cara tá ferrado na mão do capoeirista, viu? É uma prática africana de defesa, de ataque, que é muito importante, né? Dentro do nosso orgulho africano, né, gente? Mas também, claro, você imagina aí, alguém, sei lá, da África, um continente longínquo do outro lado do Atlântico, e ele tirar essas pessoas de lá, né? Moças, porque eles principalmente tratavam os negros como como não tivesse alma, fosse um ser inferior, né? Por isso que ele até tem as pessoas, a gente tem que estar sempre lutando, porque de vez em quando acontece de alguns abestalados ficar humilhando pessoas que têm a cor da pele diferente, né? Todos nós somos iguais diante de Deus, né? Somos todos ser humano, né? Ninguém é superior, ninguém é inferior, somos todos ser humano. Nós somos todos ser humano que estamos aqui nessa terra, protegido por Deus, mas o homem imundo, o homem preconceituoso, tratou os nossos irmãos africanos com desdém, com desrespeito, né? Porque nós brasileiros principalmente, a gente deve ter muito orgulho, conforme eu já falei, de nossa ancestralidade, né? Mas uma parte muito importante que eu gostaria de conversar com vocês, principalmente nas riquezas dos africanos, é a religião, né? A religião, por exemplo, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a magia negra, o Voodoo, tudo isso aí são religiões de cunho africano. Porque quando os brancos, vamos dizer assim, os brancos escravagistas traziam lá da África, né, para vender aqui nas terras longínquas, os escravizados como se fosse mera mercadoria, ali eles vinham com a sua religião. É como nós, por exemplo, eu sou evangélico, se mandar para outro país, qualquer país do mundo,
em que circunstância seja, lá a minha mente, a minha cultura, o meu conceito permanece evangélico. Então, os africanos chegando aqui, eles consequentemente vieram consigo, claro, vieram consigo ali né, os seus orixás, né, os seus guias. Ali vieram reis, vieram rainhas, vieram princesas, vieram também pais de santos e mães de santos, não é mesmo? Vieram pais de santos, vieram mães de santos, vieram os ogães, vieram as filhas de santos, né? Vieram todo o atabaque, né? Toda a sua cultura, eles consigo trouxeram para o Brasil. Então, quando eles estavam ali nas senzalas, eu me refiro aqui primeiro das senzalas, porque eu sou aqui do Pernambuco, da região que mais deu lucro, porque aqui floresceu os engenhos. Nessa terra que eu estou aqui, no momento, eu estou aqui numa área onde os irmãos evangélicos fizeram uma igreja, vamos dizer, uma igreja ao ar livre, onde eles vêm aqui pegar o evangelho, né? E aqui eu estou aproveitando esse espaço maravilhoso aqui para conversar com vocês, né? Então, aqui pertencia ao engenho Galileia, né? Aqui era a plantação de cana, não é mesmo assim, gente? Então, esses escravizados, eles estando ali nas senzalas, então eles não podiam entrar nas igrejas, porque observa uma coisa: se você, aqui no Pernambuco, a maioria dos engenhos que você visitar hoje, aqueles que ainda estão de pé, você vai observar que todos os engenhos têm suas capelas, né? Ali suas capelas, tem a casa grande, tem a parte da senzala, e tem a parte da senzala, tem a parte onde ficava o engenho. Tem o engenho, né, onde ele moía umas canas para fazer principalmente cana de açúcar, fazer cachaça, né, fazer o açúcar, mas também havia a senzala onde eles ficavam presos. Aqui no engenho Bento Velho mesmo tem uma área abaixo da casa grande, onde havia uma divisão, onde antigamente uma área daquela divisão ficava as mulheres e da outro lado ficavam os homens, ali ficavam presos. Ele entrava ali, fechava aquela porta, eles ficavam ali dentro, no outro dia abria já na hora de sol começar a nascer para trabalhar. Então, por causa que os homens, como todo ser humano que somos, não conseguiríamos viver somente de trabalhar e trabalhar. O patrão tinha que dar uma certa liberdade à sua religião e também à sua cultura, permitindo ali os sambas de roda, permitindo o samba de roda, permitindo ali as suas danças e permitindo também a sua religião. Observa-se como os negros naquela época não podiam entrar na igreja católica. Então eles começaram ali a fazer na parte da senzala, fazer ali os seus terreiros de quimbanda, ou se não de umbanda. Porque o que ocorre? Qual a diferença entre a quimbanda e a umbanda? Veja bem, a quimbanda é a religião, essa religião descendente africana, que ela é muito cultuada, principalmente no Rio de Janeiro, onde há mais assim uma singularidade do povo africano. Inclusive muito na Bahia, muito da Bahia e Salvador, existem muitos centros de candomblé. Esses centros de candomblés, eles ali cultuam a uma determinadas entidades assim, mais puras. Eles cultuam, por exemplo, algumas árvores como sagrada, alguns materiais assim como sagrado, alguns objetos como sagrado. Eu já vi isso assim, esse objeto, principalmente na rede social. E eu já tive também ali no Ponte dos Cavalos, eu já entrei também num centro de candomblé. Um centro de candomblé, ele é muito diferente do centro de umbanda. No centro de candomblé, ali onde está a religião mais pura, ele não tem quase essas estátuas que tem aqui. A pessoa para entrar ali naquele centro, está ali na frente, está ali a mãe de santo. A pessoa para entrar entra de frente a ela, quando chega perto dela, beija o chão que ela pisa, não é mesmo? Para poder falar com ela. E depois, quando fala com ela, não pode dar as costas para a mãe de santo, tem que sair de costa, de ré, até a porta. Tamanho é o respeito que as pessoas têm pelas mães de santo de candomblé. Mas já voltando à umbanda, o que vem ser umbanda? A umbanda, ela é uma mistura de religiões. Porque os africanos, quando chegaram aqui no Brasil, eles ali se misturaram, por exemplo, com os pajés das tribos, né? Aprenderam ali as pagelanças, porque os pajés, ele tinham uma função sacerdotal dentro da tribo, né? A função dele era tanto de ser um sacerdote a nível espiritual, como também eles produziam medicamentos, produziam remédio, eram um médico da tribo, né? E ali misturou-se, houve essa fusão
entre essa fusão entre a religião africana e a religião dos indígenas. Mas quando eles chegaram, por exemplo, nos engenhos, ali houve uma fusão maior, uma tripla fusão, tanto das religiões indígenas, como das religiões africanas e da região católica. É por isso que ali eles traziam, as africanas começaram a se vestir com aquelas roupas, como se vestiam as sinhazinhas, né? Aquela roupa comprida com aquele pano amarrado na cabeça, né? Aquelas sete saias, né? Bem colorido. Os africanos gostam de roupas coloridas, né? E ali eles cultuavam aos seus deuses, né? Cultuavam aos seus deuses, e até os senhores de engenho permitia, porque naquela época, por exemplo, todo mundo tinha que ser católico, né? Quando eu era menino, toda uma criança que ela não fosse batizada na igreja católica, ela era muito discriminada, porque dizia-se que ele era pagã. Tanto é que uma criança não podia morrer pagã. E se ela morresse anjinho, morresse novinha e não tivesse sido batizada na igreja católica, então ela ali, a pessoa visse aqui um choro no caminho, se ajoelhar, fazer uma oração ali, uma reza, para aquela criança ser batizada, né, para poder, de acordo com a consciência da época, entrar ali nos reinos, no paraíso eterno, né? Então, gente, o que aconteceu? Essas mães de santos, ela ali recebeu a cultura do índio, misturou-se ali da cultura do índio com a religião católica, né? Então ali eles começaram a trazer estátua, imagem católica para dentro dos 600, porque os índios eram obrigados a ser católicos, aí tinha que ser católico a pulso, né? E quando ele ali aceitava ser batizado, ele ali nas costas, no seu corpo, na sua pele, recebia ali, através do fogo, né, de um ferro quente, era ferrado com o sinal da cruz, como aquela pessoa era católica, e tinha que aceitar debaixo do pau, né? Então, aí ali eles não podiam entrar na igreja, eles fizeram ali os 600 de Umbanda, onde eles cultuavam aos seus deuses, só que aqueles deuses que eram católicos, que ali receberam nomes diferentes, né? Muitas dessas estátuas que você vê, imagens que você vê na igreja católica, vai encontrar muitas vezes no centro de Macumba, devido a essa miscigenação da religião, né? E já está escurecendo por aqui. Eu estava trabalhando, fazendo uma ocupação de vou fazer esse vídeo em homenagem, né, à consciência negra, porque a gente tem algumas coisas para conversar dentro desse assunto aí, não é mesmo? Então, gente, tudo de forma que se escurecer, a gente vai continuar assim, permitindo Deus, falando um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Mas veja bem, eu quero falar para vocês sobre esse assunto aqui. Por exemplo, no século XVIII, ano 1860 e pouco, ali foi dado algumas leis beneficiando o negro, né? O negro. Por exemplo, houve a lei do ventre livre. A gente na escola, quando eu tinha assim, uns 13 anos, eu estudei sobre a lei do ventre livre, aonde toda criança que nascesse a partir daquela data, foi promulgada pela princesa Isabel, toda criança que nascesse após aquela data não seria mais escrava, a lei do ventre livre. Depois teve a lei do sexagenário, a lei de quando o cara completar 60 anos não era mais escravo. Ora, o cara trabalhava só a mulher, sem direito, trabalho feito um bicho. Quando tivesse 60 anos, ele já só estava loro, o cara estava morto, não é? Então, aí ele estava livre. Mas por fim, a princesa Isabel proclamou a libertação dos escravos, né? O Brasil foi o país do mundo que mais recebeu escravos. Em média, eu li, em média de 4 milhões e 800 mil escravos vieram aqui para o Brasil. Em média, dos 40% dos africanos que saíram para ser escravizados, 40% vieram aqui para o Brasil. Então, quando a princesa Isabel promulgou essa lei para ali a libertação dos escravos, o que foi que ocorreu? Ponto, a partir dessa data não haverá mais escravos no Brasil. Mas acontece o quê? Quando os negros, trabalhadores escravizados nas fazendas, nos engenhos, receberam a sua liberdade, né, a sua liberdade de ser livre, eles só receberam a liberdade de ser livre, mas eles não iam viver de quê? Ninguém recebeu terra, ninguém recebeu uma vaca, para prosseguir a sua vida, um pedaço de terra ali para plantar macaxeira, plantar mandioca, viver da sua vida. E por isso que houveram até vários quilombos, os quais é homenageado nessa data, a morte de Zumbi, né, de Zumbi dos Palmares, né? Então, aquele homem que tornou-se um rei, tornou-se um guerreiro e depois foi destruído pelo exército, né? Mas assim, esse povo escravos
que eles receberam essa libertação, eles não tinham. Agora imagine, o camarada trabalhava no engenho, trabalhava na fazenda, trabalhava até na casa dos padres. Muitas pessoas melhorzinhas de vida tinham seu escravo para vender na rua, vender cocada, para vender, carregar água, para lavar roupa, para cuidar de cavalo, né? E pagava ali o dono do escravo. Esse pessoal receberam a sua liberdade por lei, pelo menos em tese, eles não podiam mais ser escravos, né? Não podia mais. Mas acontece o quê? Eles receberam a liberdade, mas ia fazer o quê? Desempregado, e para acabar de lascar, fizeram uma lei para que todo homem que pegasse, se ocupasse sem fazer nada, era preso por vadiagem. Quer dizer, o cara não tinha obrigação, não tinha emprego, não tinha nada, e se pegasse ele sem fazer nada, ele era preso por estar vadiando. Aqui é uma situação de muita injustiça, né? Então, aí por isso muitos foram para a cidade e começaram assim já o início das novas favelas, não é mesmo assim? Então, gente, eu sou uma pessoa assim que eu torço muito para que, por exemplo, no Cabo, no dia dos escravos, havia um grupo cultural africano que vinha ali, eles dançavam danças africanas. Vinha ali muitos quadros, muitos materiais africanos, atabaque, muitos produtos assim de origem africana, dos centros de macumba do Recife. E ali era uma homenagem muito bem feita para que viesse essa conscientização do valor do homem africano, né? Então, como eu tenho esse desejo assim de amor profundo para com Mãe África, essa gratidão para com Mãe África, eu até torcia para que em Vitória, né, aqui na nossa cidade, fizesse um museu da religião, um museu africano, um museu do povo africano, né? Onde ali seriam certamente colocados tudo quanto fosse de arte africana, né? A de mãe de santo, dos pais de santo, os babalorixás ou alorixás que são da Ligagixê, né? Para ali a visitação pública, as pessoas compreendessem melhor, para criar mais, porque muitas vezes até o negro, muitos deles, parece que tem um certo complexo de inferioridade, se sente até inferior, não é? Se sente até inferior. Agora está diminuindo muito isso, mas antigamente quando o negro, jogador de futebol, por assim, um artista rico, ele ficava rico, ele deixava negro e casava-se com uma loura. Isso ocorreu muito aqui no Brasil, né? Eu sei que às vezes acontece o amor, onde está o amor, né? Isso aí é coisa que ninguém toca, mas parece-me que é como se fosse o último troféu, né? A pessoa tinha que ter uma loira, casar com uma loira quando ficava rico, né? Mas, gente, eu vou aqui falar uma coisa sobre você. Eu já conversei até com o prefeito de Vitória e o pessoal da Secretaria de Cultura, um projeto, porque o Paulo Roberto, ele é um prefeito, ele é um homem muito culto, ele é um homem muito inteligente, muito culto. E eu um dia trouxe a ele uma ênfase para que aqui em Vitória se construísse um museu assim, um museu de tabocas, né? E ele viu alguns materiais que nós temos, certamente haveria, porque um dia ele, numa das suas falas, ele disse assim: eu tenho um projeto de fazer um novo museu em Vitória, que em Vitória não há nenhum museu do município. Tem o Instituto Histórico, que é uma particular, tem ali o museu Sacro, ali em cima da Igreja do Rosário, não é? O Museu Sacro, em cima da Igreja do Rosário. E Vitória ainda não tem um museu. Vitória não tem um museu, assim, um museu de tabocas, né? Um museu do homem de Vitória de Santo Antão, onde certamente nós homenagearíamos os vultos da nossa cidade, né? Porque um dia, por exemplo, eu estava ali no Instituto Histórico, aí o professor Pedro Ferri, ele disse assim: olha, aqui nesse museu não há nenhuma peça que foi Dr. Ivo, porque Dr. Ivo, ele deixou a sua marca aqui em Vitória, né? Grande médico, grande amigo, grande político. Eu disse: aqui não tem nenhuma peça de Zé Augusto Ferri de Moraes, que já foi prefeito de Vitória, foi um grande industrial, e era irmão de Pedro Ferri. Ele ficou olhando para mim, porque tem ali uma telazinha pequenininha do perfil do rosto dele. Aí ele ficou até rindo para mim, né? Quer dizer, em Vitória, por exemplo, se você visitar um dia o Instituto Histórico, você vai chegar lá e vai ver que no Instituto Histórico
ali em ordem cronológica, são colocados ali muitos materiais, são colocados ali muitos materiais que vieram em ordem cronológica em ordem cronológica desde a Batalha de Tabocas até o dia de hoje, né? Está indo ali em ordem cronológica. Mas acontece que não há ênfase assim aos rutas da nossa cidade. Pessoas que estudaram, pessoas que trabalharam para o engrandecimento da nossa cidade, como o caso de Capitão Zamba, né, que foi tão conhecido aqui em Vitória, de Dr. Ivo, né, desde os fundadores até o dia de hoje, pessoas que contribuíram muito, né, para o crescimento dessa nação, não é mesmo? Então, já nessa parte, por exemplo, africana, de alguns materiais que nós ajuntamos aqui na nossa cidade, você vai observar, por exemplo, há muito tempo que eu tenho ajuntado produtos de descendência africana, né? Tenho ajuntado materiais de produtos africanos. Inclusive, teve uma vez que eu quero contar para vocês, debaixo de ordem, eu fui ali ao Recife, ao ACD. Quando nós vimos ali perto do campo do esporte, então ali eu vi, tinha naquelas árvores, naquela área aí dos mangues, né? Tinha muito dessas saias das baianas, né? Rosa, azul, vermelho, aqueles pano bordado, muito material. Eu parei, depois que eu vi esses materiais, aí, eita, cada coisa bonita, meu Deus, se eu tivesse como levar esses materiais, eu levava para casa, para eu no futuro botar no museu. E ali eu vim para Vitória, no retorno, retornei novamente ao mesmo local. Eu peguei um saco desse saco grande, enchi daquelas roupas, tinha boneca, estátua de pombagira, tinha de preto velho, tinha muitos materiais ali. Aí esses materiais nós ali botamos nesse saco, trouxe para casa, que eu nunca fui lavar roupa. Em casa eu botei no tanquinho, dei uns 4 lavadas. Esses materiais, eles estão comigo, que esses materiais, eles eram de um centro de candomblé. E ali tinha muitas roupas de ogãs, aquela roupa de botar ogãs, gente, no centro de Umbanda, são aqueles jovens, aquelas pessoas que cuidam da matança dos animais, que ele auxilia, faz a limpeza, acende as velas, apaga as velas, são auxiliares ali. Tem aquelas roupas, muitas roupas daquelas roupas brilhosas, bordadas, muitos materiais ali estavam ali, e eu trouxe aqueles materiais para casa e eu os guardei. Somente daquelas roupas das baianas, tinha 14 vestidos daquele, era muita coisa bonita, né? Para aqui, inclusive já teve umas 3 vezes que eu encontrei macumba feita assim, né? Despacho, e eu pego, porque eu sou evangélico. E não há nenhum problema para mim eu pegar esses materiais, porque eu sou protegido pelo sangue de Jesus. Eu só peço revestimento a Deus, no meu nome eu não vou. Mas no nome de Jesus eu vou, quebro as maldições, quebro as amarras que tem ali, né? Quebro as manzingas que foram ali. Aqueles materiais ficam sem proteção espiritual, né? Porque pessoas que não tiverem proteção espiritual não toquem, porque você pode ter muito problema. Para que esses materiais no futuro sejam colocados no museu das ancestralidades do povo africano, né? Tem muitos objetos. Inclusive já teve pai de santo que morreu aqui em Vitória, e eu conversando com a irmã, ela falou que tinha esse rapaz que tinha esse material de Umbanda, muitos materiais, ninguém da família tocava naqueles materiais. Já eu vou lá e toco, né? Não é na minha arrogância, na minha humildade espiritual, protegido pelo sangue de Jesus. Eu fui lá, fiz uma oração de amarrei os caboclos ali e comprei esses materiais e guardei tudinho, aquelas pedras, né? Pedra de entregas, e os aguidais, muitos desses materiais, as champanhe, nós guardamos, não é mesmo? E nós guardamos, e para se alguma pessoa da cultura um dia se interessar, o poder público, e museu, só quem aguenta o museu é o poder público, né? Porque ali é um gasto muito grande, com segurança, com todo o zelo, os carinhos que a pessoa tem, para que esses materiais não sejam destruídos, porque faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, um detalhe importante. A princesa Isabel libertou os escravos. Os fazendeiros, principalmente os fazendeiros do café, naquela região do sul, ficaram com raiva da monarquia, do império,
e pegaram, destituíram o imperador e proclamaram a proclamação da República. Porque ficaram com raiva, porque os escravos, inclusive, muitos senhores de engenho naquela época, ele botou o Estado na justiça para pagar o preço dos escravos. Quer dizer, eles passaram a vida todinha explorando o escravo de todas as formas, sexual, de todas as formas, e depois o Estado ainda teve que pagar os fazendeiros, porque ali os escravos tinham sido libertos. Mas foram libertos de uma maneira totalmente injusta. Por quê? Conforme eu já disse, os negros não receberam nada para recomeçar a sua vida. Ou, por exemplo, assim, eu sou estudioso das escrituras, antigamente havia o ano sabático. O ano sabático. Na Bíblia tem o ano sabático. Então o ano sabático, o judeu trabalhava 6 anos, no 7º ano descansava. Trabalhava 6 anos, juntava alimento, juntava tudo, para no 7º ano descansar. Alguém podia até, por causa de dívida, outros assuntos, podia até ser escravizado, mas no ano sabático ele era libertado. Quando ele era libertado, ali era um ano de muita festa, um ano de jubileu, então ali eles recebiam suas terras de volta, suas casas de volta, seus animais, cabras, para começar uma nova vida. Então, e os escravos aqui do Brasil, eles não tiveram nenhum desses direitos. E até o imperador perdeu o cargo, ainda bem que não perdeu o pescoço. A família imperial, Dom Pedro II, eles não perderam porque, veja bem, esse preconceito, o ódio que a elite brasileira tem, parece, com os negros, Então até hoje, os negros têm sofrido muito na mão, dos escravagistas, porque a gente hoje não tem escravo, mas de uma certa forma a gente tem muito preconceito ainda, Porque o negro até hoje ele é difícil você ver alguém muito bem sucedido no negro, Porque eles já tiveram muita dificuldade, porque até a gente viu agora há pouco, para nossa tristeza, o estado do sul está querendo fechar as portas para que pessoas oriundas, negros, de onde do estado, não vá para lá, Porque observa uma coisa, é uma tristeza até falar isso, mas observa, quando os escravos foram libertos, o Brasil não tinha tanta terra no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, aquele mundo ali, tudo era do Brasil. Então eles vai pegar essas terras ali e dar também aos negros, parte do loteamento, dar aos negros para eles viver a vida deles, plantar, colher. Eles trouxeram europeus, judeus, alemães, todo esse pessoal da Europa, trouxeram aqui para o Brasil no intuito de fazer com que a nossa nação se tornasse mais branca, para embranquecer o Brasil. Quer dizer, a gente vai nas escolas, por exemplo, a gente aprendeu o quê? Sobre o mundo branco, Chegou aqui do Brasil, tudo dando ênfase ao branco, ao dominador. Mas você quase não vê falar da cultura africana, E parte muito grande do nosso povo é de origem africana. Então, por isso que agora, graças a Deus, que tem melhorado já um pouco, porque esse governo que está aí é um governo assim mais democrata, é um governo socialista, voltado principalmente para os mais pobres, principalmente, porque até Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio primeiro para os pobres, para os humildes de coração, primeiro para os pobres. Jesus, quando estava aqui na terra, ele ficava lá junto do palácio, lá com Herodes, não, ele ia ficar lá junto dos pescadores, das pessoas humildes, dos pastores. Então, aí por isso tem gente até que é contra cota nas universidades. Eu sou favorável, porque o negro não teve tanta oportunidade de estudar como tem uma pessoa rica. Ninguém vai ver que alguém pobre vai concorrer da mesma forma com um cara que passou a vida toda fazendo cursinho, particular, vai concorrer com alguém, com alguém que teve, com alguém pobre que não sai de casa, saiu com fome. Feito quando eu estudava, a gente nunca teve merenda escolar. Nunca tive merenda, nunca tive farra, nunca tive nada. Aí eu vai concorrer. Agora até na política. Na política eu sou um cara muito humilde, muito pobre. Cada dia é vereador, recebi 3.500 para gastar na campanha todinha. E teve gente que recebeu mais de 50 mil, mais de 30 mil. Quer dizer, eu podia concorrer com alguém que recebeu 50 mil, As pessoas, para mandar a pessoa na rua, para alugar botar um carro de som, coisa assim, eu não tinha condições. Então aí por isso também o pobre sofre, gente? Então, abençoado por Deus, eu queria, essa era uma palavra que a gente, as injustiças que foram feitas aqui com o negro aqui, com o negro, em vez o Brasil, a terra do Brasil, em vez de dividir com os brasileiros, os negros que já estavam aqui, que trabalhou tanto para enriquecimento desse país, em vez de receber liberado de navio, isso aqui é sua terra, como fez nos Estados Unidos, foi colonizada, todo mundo, negro, pobre, todo mundo tiveram acesso à terra, aqui vieram pessoas de longe, prefiro dar de longe. É por isso que hoje até o Brasil hoje tem essa dificuldade quando chega
a época das eleições, aí eles têm ódio dos nordestinos, dos brasileiros pobres, porque... Né? Mas na verdade nós somos os primeiros que chegamos aqui, né? Aí, porque eles se consideram europeus. Não nada contra, né? Cada um pode se considerar o que quiser. Eu me considero descendente de africano, por isso que eu tenho que, conversando com vocês, defender a minha cultura. Eu valorizo muito também a cultura nordestina e a cultura africana, né? Porque aí é a minha origem, eu não posso largar a minha origem, as minhas raízes com o presidente Lula. Lula é um presidente africano, eu venho dizer, Lula é o primeiro presidente negro de verdade, né? Que governa o Brasil. Já tive um lá, o presidente que era negro, mas Lula tem a alma de um negro, né? Humilde, dividir o pão, de faculdade, universidade, abrir porta de emprego, gerar emprego. Isso aí é uma alma limpa, de um homem de coração puro pelo, né? Por todos que, na verdade, de coração ama esse país. Então, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Tchau para vocês e até mais. Desculpa, é bem